Agora eu posso falar. Foi sacramentada a compra do Cruzeiro pelo empresário Pedro Lourenço, dono das redes Supermercado BH, né? Da rede. Dono do Supermercado BH, né? Mas já deixou claro que quem comprou foi o Pedro e não foi o Supermercado BH. E ok, tá tudo certo. Por que eu disse agora eu posso falar? Porque tem muita coisa que acontece no meio do futebol e que parece que algumas pessoas não têm a sanidade mental suficiente para poder ter a compreensão do que de fato acontece. O torcedor, absolutamente, ele tem que ser isento, vamos dizer assim? Não tem que ser isento, não. Ele também precisa ter o entendimento das coisas, pelo menos da básica, né? Do que é e daquilo que ele quer que seja. O Ronaldo, quando comprou o Cruzeiro estava à beira da falência. Isso é um fato. Ninguém nunca vai desmitificar esse fato. Outro fato que também ninguém vai ter condição de provar contrário é que ninguém queria comprar o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro estava falido, o Cruzeiro estava quebrado, o Cruzeiro estava devendo todo mundo no mercado, o Cruzeiro tinha nome de caloteiro, o Cruzeiro devia mais de 1 bilhão de dívidas. E, como o Ronaldo disse na coletiva, e alguém poderia ter culhão ou ter tido o culhão de falar assim, é mentira sua, Ronaldo, como a gente escuta muito por aí. Ninguém queria o Cruzeiro. Essa foi a fala do Ronaldo. Eu fui o último a ser oferecido. Inclusive, o Pedro Lourenço estava sentado ali do lado. E isso inclui, né, o Pedro. Ninguém queria comprar o Cruzeiro, porque não queria mesmo. Porque o Cruzeiro era uma máquina de moer dinheiro. Era uma máquina cheia de ratos. Era uma empresa lotada de ratos e que cada um fazia aquilo que achava que tinha que fazer. E quando chega o Ronaldo, para dar um choque de realidade no torcedor e também no mercado do futebol brasileiro, as pessoas não conseguem ter a compreensão. Por quê? A partir do momento que o clube se torna SAF, ele não tem mais um presidente, ele tem um dono. E se tem um dono, cara, ele não vai, dono de empresa nenhuma, vai querer tomar prejuízo com a sua empresa. Quando o clube era a associação, cada presidente fazia o que achava que tinha que fazer e que o próximo que o sucedesse, que viesse e arcasse com as consequências. Quando entra uma SAF, é totalmente diferente. Porque se o clube continua sendo aquela máquina, aquela empresa cheia de ratos, uma máquina de moer dinheiro, o que acontece? Esse camarada não vai conseguir vender o clube para o próximo que almeja talvez comprar ou para que possa fazer um trabalho melhor do que o dele, administrativamente falando. Há necessidade de que se administre bem o negócio que se tem, principalmente quando se trata de um clube de futebol. O Ronaldo repetiu por diversas vezes que o Cruzeiro tem um potencial gigantesco. E tendo esse potencial, ele achou na obrigação de pegar o clube que o projetou para o mundo e fazer com que ele voltasse pelo menos à vida. E fez isso com um sucesso absoluto. Porém, no futebol existe uma pontinha de diferença dentro daquilo que a vida natural prega, né? O que é? O resultado precisa ser imediato. Não existe essa questão de que vamos esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos para que a gente possa fazer com que o clube, no caso do Cruzeiro, volte a ser um clube vencedor, um clube campeão. Por que não existe isso? Por causa de alguns de nós que tem a responsabilidade do microfone. Nós, quando não temos o entendimento básico do que é o futebol é muito mais do que o jogo. Os jogos são apenas 90 minutos, mas por trás desses 90 minutos existe todo um planeta que nós só vamos ficar sabendo quando temos responsabilidade com a informação. Quando a gente usa o público que temos como massa de manobra, fica muito fácil da gente ganhar dinheiro, fica muito fácil da gente ganhar conotação, fica muito fácil da gente ganhar fama, fica muito fácil da gente ganhar o nome de esse me representa. Só que na realidade, não existe representatividade. O que existe dentro de todo segmento da vida é uma forma fácil de ganhar dinheiro. E como que eu ganho dinheiro fácil? Quando eu pego o microfone aqui e viro um sensacionalista das redes sociais. Porque muitos dos torcedores, eles não pensam. Eles apenas agem. Ele não age com a razão, ele age com a emoção. Então, quando ele vê alguém que grita, que bate na mesa, que fala um monte de groselhas, ele se identifica com aquilo dali. E automaticamente, aquela pessoa passa a representar. E ela passa, a pessoa que está ouvindo, passa a encher o bolso daquela outra de dinheiro, porque ele fala tudo aquilo que eu gostaria de falar, mas eu não tenho espaço. E ponto. Aí agora o Cruzeiro passa a ser o Cruzeiro do Pedro Lourenço. O torcedor que pensa que o Pedro Lourenço vai ser o dono eterno do Cruzeiro, ele tá enganado. Porque se em algum momento as coisas começarem a sair dos trilhos e as críticas pesadas de forma indevida, que muitos de nós, sem um pingo de responsabilidade, faz, isso vai ferir diretamente o ego do camarada que entende que está fazendo uma boa ação para os torcedores, assim como o Ronaldo também entendia. Eu acho simplesmente um absurdo a queimada de faixas, eu acho um absurdo a estenderem faixas, eu acho um absurdo queimarem o boneco do Ronaldo, sabe por quê?
Porque eu aprendi um negócio na vida que se chama gratidão e reconhecimento. Se o Ronaldo não tivesse pegado o Cruzeiro, hoje não teríamos Cruzeiro para poder estar trabalhando nas redes sociais. Hoje não teria Cruzeiro para a gente deslocar e ir para o estádio torcer por essa instituição. O que o torcedor, alguns dos torcedores, e é uma boa parte, principalmente os das redes sociais, pensam é que o Cruzeiro tem que ter o mesmo time que o Atlético tem. Ele não vive em função do Cruzeiro, ele vive em função do Atlético. Se o Atlético tá bem, o Cruzeiro tem que estar bem. Se o Atlético tá mal, tudo bem. Não tem problema o Cruzeiro tá mal das pernas também, não. Voltando no assunto do Pedrinho, se o Cruzeiro não entrar nos trilhos e voltar a conquistar títulos, brigando de igual para igual no cenário nacional, como sempre fez, as críticas virão com a mesma intensidade. Você acha mesmo que o Pedrinho vai se submeter ao ridículo por causa de uma meia dúzia de torcedores? Não vai. Ah, mas ele é cruzeirense, mas ele é um grande empresário, é um camarada que tá colocando o seu dinheiro ali, né? E não pense você que vai pegar dinheiro e jogar fora, e rasgar dinheiro na frente do torcedor, pro torcedor ficar feliz, contratar o Messi, o Cristiano Ronaldo. Não pense você que isso vai acontecer, não. Não pense você que isso vai acontecer, porque o Ronaldo fez um trabalho excepcional à frente do Cruzeiro, enxugando uma dívida de 1 bilhão e 400 milhões, fazendo com que ela recolhesse até 600 milhões de reais, entregando para o Pedrinho um Cruzeiro extremamente pavimentado, e entendendo que é o momento do Cruzeiro dar o seu segundo passo. O Pedro vai fazer contratações, isso é um fato. A partir da próxima janela já pode esperar um Cruzeiro um pouco mais robusto tecnicamente falando, mas não pense você que ele vai rasgar o dinheiro dele para você ficar feliz. Não. Isso é uma grande realidade que muitos de nós não estão preparados para lidar com ela. Sobre o processo de ingratidão, existem pessoas que, se não for do jeito dela, não pode ser de jeito nenhum, porque ela é a senhora da razão, ele é o senhor da razão, e por aí vai. Se a coisa não acontecer do jeito que o seu pensamento rege para que aconteça, tá errado, porque esse tipo de gente tem o pensamento de que o mundo gira ao entorno do umbigo dela e tá totalmente equivocado, porque não é assim. O mundo é muito mais abrangente do que a nossa mente extremamente limitada pensa e acredita ser. Se você não tem o entendimento dessas coisas, já passou da hora do CT. Você não é nenhuma criança mais. São um bando de homem velho de barba na cara, falando um monte de bobagem nas redes sociais, como se ele fosse o detentor de toda a verdade, de toda a razão. E não é assim, cara. Nós precisamos rever os nossos próprios conceitos. Ah, mas o torcedor age 100% com a emoção. Tá, cara, mas deveria pensar um pouco também, deveria ter um pouco de racionalidade, porque quem age apenas por instinto é animal irracional. E o torcedor, principalmente da ala do Cruzeiro, é o camarada que mais se mostra ser dessa forma. Principalmente sendo inflado por terceiros. Ele não tem opinião própria. O que o outro fala vira verdade e ponto final. Apenas acrescenta a ignorância que existe no interior da mente dele. Cara, o que aconteceu no Cruzeiro nos últimos anos, vou falar uma coisa aqui que eu nunca tinha dito. Nem no Flamengo aconteceu. A forma de gestão de dentro do Cruzeiro, que o Flamengo passou 6 anos para poder amortizar toda a sua dívida e hoje ser o clube que é, financeiramente falando. O Cruzeiro, isso aconteceu em 2 anos. 1 bilhão e 400 milhões de reais de dívida sendo recolhido para 600 milhões. E saindo um clube onde não tinha dinheiro para pagar um jardineiro, saindo para se tornar um clube que hoje está extremamente saudável para poder fazer os investimentos no mercado. Gratidão é a palavra que resume a passagem da gestão Ronaldo até a entrega de bastão para o Pedro Lourenço. Ah, ele não fez mais que obrigação. Não, ele não tinha obrigação nenhuma com o Cruzeiro. A partir do momento que ele compra o clube, aí é obrigação dele como empresário fazer o clube parar de ser uma máquina de moer dinheiro e se tornar um clube de futebol de fato. Só que no Brasil é praticamente impossível fazer futebol, porque o imediatismo às vezes atrapalha. Aí eu ouvi um monte de cruzeirense falando assim, Cruzeiro não pode ficar 5 anos sem ganhar títulos. Ficou de 1977 até 1990 sem ganhar absolutamente nada. Ficou de 2003 até 2013 sem ganhar absolutamente nada. E aí? Como que funciona? Eu acho que um Cruzeiro austero é o que precisamos, de um Cruzeiro com os pés no chão e de empresários, no caso Pedro Lourenço e o seu companheiro, não sei se tem também, né? A gente apura uma coisa aqui, apura outra coisa ali, escuta uma coisa aqui e outra coisa lá. Faça um bom trabalho à frente do clube, contrate quem tiver que contratar, mas sem deixar o clube voltar a ser aquela máquina de moer dinheiro. Afinal de contas, agora é uma empresa, né? Não pense você que ele vai tomar prejuízo para arrancar sorriso do seu rosto, não, meu compadre. Quando mexe no bolso do ser humano, a conversa é outra.